Olha, hoje é Dia Mundial de Combate ao AVC. Quem vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto para nós é a convidada do programa de hoje, já está aqui conosco, a doutora Márcia Pollen ou Polim? Polim. Tá bom. Ela é neurologista. Doutora, seja bem-vinda ao programa, uma satisfação recebê-la. O AVC é uma das doenças que mais mata no mundo. E o que é o AVC? Bom, boa tarde, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre AVC no Dia Mundial de Combate ao AVC. Então, o AVC é o acidente vascular cerebral, né? Dando uma noção aí, o acidente vascular cerebral ele tem dois tipos, né? Ele tem o isquêmico e o hemorrágico. O AVC do tipo isquêmico é aquele que tem uma obstrução, né, de uma artéria dentro da cabeça. E o AVC hemorrágico é quando tem o sangramento, então, de uma artéria dentro da cabeça. Popularmente se chama de derrame, é a mesma coisa. Conhece como quando derrame. Falar, teve um derrame, teve na realidade um acidente vascular cerebral. Isso. E essa patologia, ela já vem com a pessoa, ela já tem uma predestinação? A pessoa vai com os hábitos ou com alimentação ou com qualquer outro tipo de situação contraindo esse tipo de problema? Como é que surge isso? A gente diz que o AVC ele tem fatores de risco. Fatores de risco são as doenças que predispõem ao AVC acontecer. E a gente tem reconhecido alguns fatores, né? Então, a hipertensão, diabetes, o uso do tabaco, o uso excessivo do álcool, sedentarismo, né? Então, a pessoa que não pratica nenhuma atividade física, algumas doenças do coração, arritmias do coração. Então, são vários fatores de risco que justamente a pessoa tem que conhecer e tratar para prevenir e não sofrer um AVC. O AVC acaba sendo mais a consequência de várias outras doenças. Se eu tenho alguém na família que teve um AVC, não necessariamente eu também vou ter um AVC. Eu tenho predestinação. Isso não tem uma correlação. Não dá para a gente falar isso, né? Que o AVC é uma doença hereditária. Não. Mas, se você tem na família pais hipertensos, diabéticos, né, colesterol alto, porque daí já é uma consequência. Então, fatores, o AVC foi uma consequência de outro problema. Exato. E aí, por isso que é bom dar uma investigada. Exato. Tem idade específica o AVC? Ou ele atinge pessoas de 0 até, enfim? A gente tem uma estatística aí de que 1 em cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida. E o AVC pode acontecer em qualquer idade, né? Então, desde crianças, né, podem ter AVC, pacientes jovens e os adultos e idosos. Então, pode acontecer em qualquer idade. Quando você fala crianças, é de recém-nascido para frente? Claro que é muito mais raro, né? Então, mas não descarta a possibilidade de acontecer. Não descarta, né? Mesmo um AVC em criança, né? Então, uma criança que anda e, de repente, ela começa a mancar de uma perna, começa a não usar tanto um braço e usar só o outro. Isso pode ser um sinal de AVC. Então, é raro, mas pode acontecer. E a gente fala que o Brasil é o campeão de AVC jovem, né? Então, pacientes jovens, né, pacientes de 20 e poucos anos, 30 anos, podem ter AVC. Acredita-se por quê? Hábitos? Também, com certeza, né? Então, aqui a gente diz que cada vez mais as pessoas estão consumindo os alimentos não saudáveis aí, né? A gente cada vez mais sem praticar atividade física. Então, isso já vai fazendo a pessoa desenvolver fatores de risco já jovem, né? Não só idoso, como a gente pensa. Em que momento a pessoa pode, assim, olha, pode ser que eu tenha uma predestinação de desenvolver um AVC? Tem um sintoma específico? Tem até um aplicativo de celular, né? Que é divulgado pela Rede Brasil AVC, que chama Riscômetro AVC. Você pode procurar na sua loja de aplicativo. Riscômetro AVC. É legal, essa é informação pertinente. Tá? Um aplicativo, é bom a gente ter essa ferramenta. Riscômetro AVC. Isso, aí você vai lá, vai fazer algumas perguntas, você coloca os fatores de risco, ele te dá a chance de ter AVC. Ele fala, você tem 20% de ter AVC nos próximos 5 anos. É um alerta, né, para você se cuidar melhor. Mas não é para você pirar o cabeção também, não. É para você entender que é necessário, quando acende determinado luz aí para você ficar atento, busca um profissional, né? Aí você para avaliar. Exato. Quanto tempo você não faz uma consulta, que você não faz um check-up, né? Exato, com certeza, é muito importante. É verdade. Aí nós temos o quê? As questões que podem ser desenvolvidas para combater esse problema, né? Você me disse que o hábito saudável é um deles, né? Mas isso é algo que eu tenho que realmente deixar de viver a minha vida com as coisas não tão saudáveis assim, ou posso equilibrar? Eu tenho que ter um ponto de equilíbrio. Com certeza, tudo é equilíbrio. O ideal é que a gente tivesse a dieta perfeita todos os dias da semana. A gente sabe que muitas vezes é difícil, mas a gente tem que conseguir minimizar, né, a alimentação, por exemplo, não saudável. E quando a gente controla esses fatores de risco, a gente pode prevenir até 90% dos AVCs. Então, a gente diz isso, né? 90% dos AVCs são evitáveis, são preveníveis, né? Desde que eu controle todos esses fatores. E é um fato que chama atenção, porque a gente está falando de uma doença que está entre as que mais matam. Isso, exato. Né? E elas são preveníveis, né? São evitáveis. E aí o que precisa? Por que eu chamei esse ponto aqui? Porque a gente está vivendo uma pandemia onde fala-se muito acerca dos números das vidas que se vão de pessoas que foram acometidas pelo vírus.
E esse número de pessoas que morreram a partir da contaminação do vírus, eles são menores do que as pessoas que morrem de doenças cardiovasculares, que consequentemente também tem uma ligação com o acidente vascular cerebral. Por que eu falo sobre esse assunto? Porque quando a gente está falando muito da pandemia, todo mundo está preocupado com a vacina, com a vitamina C, vitamina D e por aí vai. E por que com tantos números de óbitos registrados com essas doenças, as pessoas também não se sensibilizam e entendem que não precisa de vacina para prevenir o AVC, precisa-se principalmente de um hábito mais saudável. Que eu costumo até falar para os pacientes, é mais fácil eu falar para você, tome 4 remédios, 4 medicamentos, do que falar, mude seu hábito 30 minutos por dia. É muito mais difícil, com certeza. É complicada a situação, né? E no dia de hoje, assim, existem instituições que trabalham a conscientização sobre a importância de trazer para o debate? O que é feito, geralmente, para despertar a atenção dessas pessoas? É claro que é um dia alusivo, né? Todo dia é dia de falarmos sobre meios para termos qualidade de vida. Exato. A gente deve fazer campanha o ano inteiro, né? Mas nesse dia, nessa semana, a gente prioriza para realmente chamar atenção para esse tema. A Rede Brasil AVC, principalmente, né, é uma organização não governamental que faz toda essa campanha e organiza toda essa campanha no Brasil todo. Então, a gente está fazendo a campanha aí durante toda essa semana e, colocado pela Organização Mundial de AVC, a gente tem uma campanha, um tema de campanha, né? Então, cada ano tem um tema. Esse ano, o tema é Salve Minutos, Salve Vidas. Por quê? Então, quando uma pessoa tem um AVC, a gente diz que o tempo é fundamental. A gente tem um mote aí que fala tempo é cérebro. Então, se você está apresentando o sinal de AVC, e com a pandemia a gente, né, falava, fique em casa, cuidado, né, não se exponha tanto. E aí a gente diz, o AVC não fica em casa. Então, se você tiver algum sinal ou sintoma de AVC, você deve procurar o atendimento médico com a máxima urgência. Para ficar mais claro para a gente, o que seria esse sinal, doutora? Isso, exato. Então, a gente, né, o AVC pode se apresentar de diversas maneiras. O que a gente procura orientar a população? Então, primeiro, se lembrar da sigla SAMU, né? Então, e aí como que a gente vai identificar? Então, se um familiar seu, por exemplo, você acha que ele está tendo AVC, você pode fazer um teste. Então, lembrar do SAMU, o S de sorria. Então, pede para a pessoa sorrir. Então, se ela sorrir, um lado está torto, isso pode ser um AVC. O A de abraço, então pede para erguer os 2 braços. Se erguer os 2 braços e um cair, pode ser um sinal de AVC. O M de música, então pede para a pessoa falar uma frase ou cantar uma música. Se tiver alguma dificuldade, pode ser um AVC. E o U de urgente. Então, se você tiver qualquer um desses sinais, pense que pode ser um AVC e chame o SAMU, né? O SAMU 192, que é o atendimento médico de urgência, ou o número de emergência do seu convênio. Mas é importante que você chame para você ir rapidamente ser atendido num centro de AVC. Quanto mais rápido atendido, maior a probabilidade de se reverter o quadro, né? Com certeza. E o que chama atenção também são as sequelas, né? Que muita gente acaba superando o AVC, mas fica com uma determinada sequela. Exato. O AVC, a pessoa tem mais de uma vez? Pode acontecer, né? A gente diz que uma pessoa que teve um AVC tem o dobro de chance de ter o segundo do que uma pessoa que nunca teve, né? Então, é importante. E o AVC é a principal causa de incapacidade no Brasil e no mundo. Então, falando de mortalidade, né, que a gente abordou no começo, no Brasil o AVC é a segunda doença que mais mata, mas é a primeira doença que mais incapacita. E a gente estava falando da doença em jovens, né? Então, uma pessoa ali de 20, 30 anos vai ficar com uma sequela de um lado do corpo, às vezes não vai conseguir voltar ao trabalho. E se você for rapidamente atendido, você pode ficar sem sequelas com o tratamento. Existe tratamento para AVC, né? Isso é importante a gente falar. E eu ia perguntar agora sobre a questão do tratamento. Eu trato o AVC ou eu trato o fator que ocasionou o desenvolvimento do AVC? O AVC. Então, como eu falei no começo, a gente tem 2 tipos de AVC. Quando se trata de um AVC isquêmico, e é o AVC em 85% das vezes que acontece, né, 85% é o isquêmico, 15% é o hemorrágico, que é o sangramento. Então, se você tiver um AVC isquêmico e você chegar dentro de 4 horas e meia no serviço de atendimento que faz o tratamento para AVC, você pode receber uma medicação, um remédio na veia, que vai lá, desentope, né, desobstrui o vaso e você volta a ter a sua função normal, né? Então, é muito gratificante, inclusive, para a gente que trata a doença, a gente vê isso. O paciente, de repente, chega lá sem mexer um lado do corpo, sem falar, você faz a medicação e ele retorna. Lógico, né? Infelizmente, nem todas as pessoas conseguem chegar tão rapidamente ao hospital. Então, mesmo que não chegue nessas 4 horas e meia iniciais, quanto mais rápido você chegar, mais cedo eu vou, né, ver o que aconteceu, pedir os exames, tratar, por exemplo, controlar a hipertensão, controlar o diabetes que pode estar descompensado naquele momento. E todo esse cuidado de fase aguda que a gente chama vai impactar com certeza em você ter uma menor incapacidade ou até realmente salvar a vida da pessoa, né? A gente sabe que tem um AVC muito grave que mata, né? Perfeito. Então, se você for rapidamente tratado, realmente a gente consegue salvar uma vida. E esse
É o tema da campanha desse ano. Salve minutos, salve vida. Então, quanto mais rápido você for atendido, maior Duas a modalidades, chance. o isquêmico Isso. e o... Hemorrágico. Hemorrágico é quando tem um sangramento. Então, aquela pessoa, por exemplo, tem um aneurisma cerebral, não sabe, ou ele é, né, silencioso, e aí rompe, e aí a pessoa tem um déficit muito grave. Também, quando acontece o AVC hemorrágico, quanto mais rápido a pessoa chegar, mais rápido ela pode ser submetida a uma cirurgia, por exemplo, que salve a vida dela. Inclusive, a gente tem uma ilustração que estamos colocando no ar, Isso. né, demonstrando exatamente o que a doutora está exemplificando para nós aqui, né, o Isso. isquêmico e o hemorrágico. É possível que eu tenha tido um AVC e não soube disso ainda? Pode ser. Às vezes acontece de eu atender um paciente por às vezes até um outro motivo e pedir um exame de neuroimagem, né, uma tomografia, uma ressonância do cérebro, e eu vou lá e vejo um AVC e pergunto para a pessoa: você teve AVC? Fala: não. Pode ser silencioso, então de repente é uma área cerebral que não é eloquente. Então, por exemplo, se é a área, por exemplo, que mexe o meu braço e aquela área for acometida, eu vou parar de mexer o braço, eu vou perceber, mas tem áreas que podem não dar aquela percepção. O sorriso, propriamente dito, não necessariamente pode mudar radicalmente, né? Pode dar uma leve mudança. Pode ser discreto. E talvez você acaba nem chamando tanta atenção para aquilo. Que corresponde ao tamanho do vaso, ao tamanho da artéria no cérebro. Uma artéria pequenininha, um déficit pequeno. Uma artéria maior vai ter um déficit neurológico maior. E aí a importância, então, de você estar sempre visitando um profissional da área da saúde, principalmente um especialista que possa colaborar. Eu gostei da dica do aplicativo. Qual é o aplicativo para a gente fazer? Riscômetro AVC. Tem no site da Rede Brasil AVC. Tem o link AVC. no site. Inclusive está no ar. Coloca no ar para a gente, Rai. Lá, por gentileza. Você entra no site, que é o redebrasilavc.org.br. E aí, logo lá embaixo, você vai usando a barra de rolagem, tem o link para você baixar o aplicativo, que é o... É o primeiro, esse azulzinho aí, que é o azulzinho, riscômetro do AVC. outro lado. É esse daí mesmo. Mas e o nome é? Riscômetro de AVC. Riscômetro de mesmo. AVC. Olha, é importante demais você cuidar de forma preventiva. Doutor, algo mais a acrescentar? Eu vou até, como você abriu a página aí, vou aproveitar, né? Ali bem no comecinho da página tem o FAST, que são os heróis do AVC, né? Esse ano também a Rede Brasil AVC está incentivando a ensinar as crianças quais são os sinais e sintomas de AVC e a criança saber que ela tem que chamar rapidamente o serviço de urgência. Para abrir o Fast Heroes. Muitas vezes, né, pacientes idosos que têm AVC, às vezes está o idoso com o seu netinho ali, por exemplo, né? E se a gente sabe que criança aprende muito rápido, né? Então, se a gente conseguir ensinar a criança também os sinais e sintomas, e tem vídeos com bem... linguagem para a criançada. Exato, direcionado, muito então bom. é super legal. Mais uma maneira da gente informar a população. Ali, atenção, papai e mamãe, em vez de deixar lá a criançada só nos vídeos do YouTube, né, com aquelas, muitas delas educativas, mas muitas não, é importante pegar esse tipo de conteúdo também e já ir desenvolvendo com o seu filho, tá? É só procurar mais informações através de Rede Brasil AVC na internet. Conversei com a doutora Márcia Polim, falei certo agora, né? Isso. Neurologista. Muito grato pela vinda, uma boa sexta-feira, uma satisfação recebê-la. Obrigada, agradeço a oportunidade.